Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora que tá na hora, gente. É feriado, mas a gente não para de ler Bíblia, não. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora começar mais um dia na presença do Pai. Hoje é o primeiro dia do mês. E nós temos muitos motivos para poder agradecer, né? Aleluia! Glória a Jesus! Bora, vamos começar com o provérbio do dia? Enquanto tem a turma que vai passar só para dar um oi, já receba aí, turma que passa só para dar um oi. Vou compartilhar o Provérbios do dia. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Vai falar o seguinte: venham e ouça as minhas advertências. Eu abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Tem uma outra tradução, deixa eu ver se eu consigo na King James ou na NAA. É que fala assim: se você der ouvido às minhas correções, eu venho e abro o seu entendimento. Vou buscar na King James para ver se a tradução é diferente. Essa que eu li agora é na NVT, King James. Na King James fala assim: atentai para minha repreensão, e eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. O Senhor, Ele é o maior interessado em fazer a gente conhecer os pensamentos dEle, a sabedoria que vem do alto. E uma vez que nós atentamos para ouvir as correções, as repreensões de Deus, nós vamos abrindo o nosso entendimento para um conhecimento maior que Ele quer nos dar, que Ele quer nos entregar. Olha que legal: atenta para a minha repreensão, e eis que eu derramarei sobre vocês o meu espírito, e Ele fará você conhecer as minhas palavras. Uma vez que a gente dá ouvido para a repreensão de Deus, Ele vem e coloca o espírito dentro de nós, para que a gente possa conhecer coisas ainda maiores. Então esse é o Provérbios que eu gostaria de começar o nosso dia. A gente sempre faz a leitura devocional de um capítulo da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Números. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente está fazendo a leitura do livro de Números, lendo a Bíblia em ordem cronológica, mas eu estou criando esse hábito de todos os dias ler um provérbio, porque, gente, provérbio ele emana sabedoria. A palavra, igual a gente está no dia 1, vai falar qual que é a finalidade do livro de Provérbios, né? Vai falar assim: estes são os provérbios de Salomão, né? A história de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para que foi escrito? A sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas, ajudá-la a compreender as instruções dos sábios. A sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Então, se você pergunta por que Provérbios foi escrito? Para nos levar a viver uma vida reta, justa e imparcial, para nos ensinar a disciplina, para nos fazer conhecer a sabedoria. Então, a gente vê que o livro de Provérbios, ele vai conter muita sabedoria. Mas, junto com a muita sabedoria do livro de Provérbios, ele vai falar que o segredo está em temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer alcançar esse lugar de sabedoria, de ter uma vida disciplinada, de ter uma vida bem-sucedida, é lendo Provérbios todos os dias. Esse é o segredo, viu? Então, você que passou aqui rapidinho e vai ter que sair, não vai conseguir ficar no devocional, já guarda aí Provérbios primeiro, no capítulo 1, versículo 23. Guarda esse provérbio no seu coração e faça um excepcional dia.
E para a turma que vai ficar aqui comigo, vamos lá para Números capítulo 4. Ontem nós lemos Números capítulo 3. Nós falamos sobre os resgates dos filhos mais velhos, né? Porque todos os filhos mais velhos, eles eram de Deus, eles eram consagrados ao Senhor. Bom dia, meu pastor. Deus te abençoa. E falamos sobre o trabalho dos levitas, porque os levitas, eles não tinham recebido terra. Então, o fato deles não receberem terra, o Senhor fez com que eles cuidassem das coisas do templo, das coisas do tabernáculo. Então, quando a gente olha para o trabalho dos levitas, eles cuidavam das coisas sagradas, e quando o acampamento se deslocava, eram eles os responsáveis para fazer todo aí esse deslocamento. Agora nós vamos entrar no capítulo 4 e nós vamos nos deveres de cada um, porque agora a gente está dentro da tribo dos levitas, e dentro deles tem os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Ontem nós falamos por alto o que cada um ficava responsável ao montar e desmontar o tabernáculo. Aí agora vai vir de forma detalhada. Pega aí sua caneta, lápis, marca texto. A minha tradução é a NVT. Tem alguém que está com a gente aqui pela primeira vez? Socorro, Deus. Aqui, pronto. Números capítulo 4. Vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Realize o censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão dos coatitas da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. É engraçado que a gente viu o Senhor pedindo para que ele fizesse o censo dos homens maiores que 20 anos. A gente vê ele pedindo para contar os levitas de 1 ano para cima, né? Todas a partir de 2 anos contava o censo dos levitas. E agora, dentro ainda dessa divisão de coatitas, de meraritas e gersonitas, que fazia parte do clã da tribo de Levi, ele vai pedir assim: vocês vão contar para mim agora os homens que temos de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Se você quiser grifar, grifa essa parte que fala, né, qualificados para servir na tenda do encontro. E eu gosto de olhar para isso aqui e ver a idade. Ele está falando assim: olha, eu quero pessoas de 30 a 50 anos. Por que um público dessa idade, de 30 a 50 anos? Eu vejo que isso marca maturidade, que até mesmo para servir, né, fazer ali um serviço ao Senhor, contribuir com aquilo que Deus estava movendo, ele exigia uma certa idade, de 30 a 50 anos, porque talvez passando dessa idade ele não vai conseguir fazer tanto trabalho de montar e desmontar, e os mais novos ainda não têm maturidade para lidar com as coisas consagradas, as coisas santíssimas, porque até mesmo para transportar, Deus ele vai exigir daquele povo uma santificação. Não era para chegar de qualquer forma. As outras tribos, por exemplo, a tribo de Judá, de Issacar, de Ruben, quem mais que tem? As demais, né? Elas não poderiam chegar na frente da tenda do encontro. Elas não podiam se aproximar. Então, quando a gente olha a tribo de Levi prestando um serviço direto dentro do tabernáculo, a eles era exigido ainda mais uma entrega, ainda mais uma santificação, porque nas coisas do Senhor não se tocava de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí eu vejo que isso traz aplicação para nós hoje. Quando você deposita uma responsabilidade a uma pessoa jovem demais, uma pessoa nova demais, pode ser que ela não tenha maturidade para administrar aquela função que ela está executando. Não estou dizendo que uma pessoa de 18 anos, 20 anos não possa servir a Deus. Pode servir a Deus. Mas confiar, por exemplo, o pastoreio a uma pessoa de 20 anos é insensatez.
Confiar o pastoreio a um jovem, uma jovem de 25 anos, ainda é insensatez, porque eu considero que uma jovem de 25 anos, um jovem de 25 anos, 20, eles ainda não têm experiências e maturidade suficiente para lidar com várias coisas da vida. O Luciano Subirá, ele fala que ele foi consagrado pastor aos 20 anos de idade. E ele diz, se eu fosse o meu pastor na época, eu nunca teria me consagrado pastor. Tá travando muito, Robertinha? Hoje a internet aqui em casa tá uma bênção. Para mim postar hoje o Provérbios do dia, fazer ele no Canva foi uma luta. A internet não tá legal. Pior que os dados móveis, Robertinha, ainda tá pior. Você vai me dando um toque. Se melhorou, se não. Tá travando para mais alguém? Porque às vezes, de repente, não sei, né, Robertinha, se sair e entrar de novo, não sei se resolve. Ah, então tá bom. Ah, pra Valéria e pra Valdelane não tá. Depois você faz esse teste, Robertinha. Então, quando a gente olha para Deus pedindo aqui, exigindo uma idade, pode estar relacionado, sim, à questão da maturidade, né? Para executar algo dentro do tabernáculo, para fazer a função. Eles tinham que ter ali uma maturidade, um tempo, uma vivência. Eram maduros e sabiam já o que eles estavam fazendo. Versículo 4. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Então, embora a tribo dos coatitas estava separada para carregar as coisas sagradas de Deus, quem colocava um pano sobre a arca da aliança entrava no lugar santíssimo para remover os objetos era Moisés e Arão. Era eles que tinham autorização para poder entrar nesse lugar santíssimo. Então eles colocavam lá, estendiam uma túnica azul. O azul significa a divindade de Deus. E depois eles colocavam as varas que eram usadas para transportar. Então eles não tocavam diretamente na arca. Eles colocavam a vara de um lado e do outro da arca e eles seguravam na ponta dessas varas. Então não era autorizado eles tocar na arca. É tanto que o episódio lá na frente que nós vamos ver, quando eles mandam buscar a arca da aliança, a arca vai cair. Eu esqueci o nome da pessoa. Ele toca na arca e ele morre, é porque era conhecido o processo. Não podia tocar nas coisas do Senhor de qualquer forma ou qualquer pessoa tocar. Então, quando ele fez isso, é meio que tipo, eu quero proteger, mas ele não sabia quem podia e qual que era a forma correta de tocar na arca. Deus está deixando esses detalhes muito bem registrados. Então, agora teria que ser passado de geração em geração para que eles soubessem como se deve comportar transportando as coisas do Senhor. E aqui a gente vai ver, ainda vamos ver o que cada um vai fazer, o que cada tribo vai fazer, mas eu vejo isso também no funcionamento do corpo de Cristo. Quando as funções elas são bem distribuídas, cada um sabe o que faz, cada um sabe, esse é meu departamento, esse é o departamento do meu amigo, esse é o departamento do fulano, e cada um vai operar muito bem na sua função. E isso é uma maturidade de você entender o que é a sua função, o que é a função do seu irmão, o que cada um vai fazer no corpo. Não tem como a gente olhar para o corpo de Cristo e todo mundo querer ser a mão, ou todo mundo querer ser os olhos, ou todos quererem ser o nariz, a boca, o ombro. Não tem como, né? O corpo ele precisa de vários membros e cada um vai operar no seu departamento. Não sei se vocês já observaram ou se tiveram a oportunidade de ver criança jogando bola.
Quando você pega, vamos colocar aí criança de 4, 5, 6 anos, criança de 4, 5, 6 anos jogando bola, é todo mundo correndo atrás da bola. A bola vai para um lado, você vai para um lado. A bola vai para o outro, todo mundo vai para o outro. E fica aquela confusão de criança correndo atrás da bola. Só que quando você vai para o futebol profissional, o futebol adulto, eles estão muito bem divididos. Eles sabem quem é meio de campo, eles sabem quem é lateral, sabem quem é atacante. E se a bola tá lá para trás, eles sabem que quem vai ficar lá é a pessoa responsável por aquele canto. E se chegou próximo do gol, é o atacante que vai. Você nunca vai ver a pessoa saindo lá de trás do campo, correndo até na frente para poder fazer o gol sozinho. Não é todo mundo correndo atrás da bola, mas as funções estão bem divididas. E Deus está certificando aqui, porque ainda está no início. Êxodo a gente vê o tabernáculo sendo criado. Em Levítico os processos, os rituais de santificação, como vai acontecer cada coisa. E aqui no deserto ele vai falar assim, olha, vai chegar um momento em que nós vamos avançar em direção à terra prometida. E para isso eu quero as tribos muito bem colocadas. Eu quero que vá a tribo de Judá, Issacar e tal, vai na frente, depois vai vir a tribo de Rúben e assim sucessivamente. A tenda do encontro vai ficar no meio de 2 blocos de tribo e depois atrás da tenda do encontro mais 2 blocos de tribos, e Deus está dividindo tudo de forma muito bem dividida. E quando ele chega para os levitas, ele vai falar, vocês, bloco 1, coatitas, vocês vão ficar responsáveis pelas coisas sagradas, a arca, o candelabro, a bacia, a mesa, tudo que é sagrado vocês vão carregar. Gersonitas, vocês vão ficar responsáveis pelas cortinas, vocês vão remover as cortinas do tabernáculo. Tribo dos Meraritas, vocês vão recolher as tábuas, os pontos que vai ficar por fora do pátio. E foi muito bem dividido, para que não houvesse uma confusão quando a nuvem se levantasse, né? A nuvem levantou, é hora do acampamento partir. Imagina se cada um começasse a fazer o que desce na cabeça. Um pega a arca, o outro pega a bacia, o outro tira a cortina. Não, deixa que hoje eu que tiro a cortina. Ia ser aquela confusão toda. Mas Deus está certificando que está sendo tudo muito bem dividido para que as coisas fluam de uma maneira legal. Hoje, na nossa casa, é importante as funções serem divididas. Saber quem que lava a vasilha, saber quem que tira o lixo, quem que enche os litros de água, quem que vai fazer a compra. Porque, supondo que todo mundo na sua casa é o que faz a compra. Então, aí num dia você sai para comprar ovo porque o ovo acabou. E aí você compra ovo, seu marido compra ovo, ou a sua esposa compra ovo, seu pai compra ovo, sua mãe compra ovo, e com pouco chega 60 ovos dentro da sua casa e não tem café. Porque não se organizaram, né? Então, para a organização da vida, isso é exigido, o determinar as funções. Aqui em casa a gente trabalha por etapas, né? Cada semana uma organiza a casa e todas ajudam na manutenção diária. É dividido, né? Essa semana é você que limpa a casa, a semana que vem é a outra que limpa. E assim tem que acontecer, né? Tem que ter uma comunicação diante de quem vai fazer cada função. E o Senhor está certificando que no serviço de montar e desmontar o tabernáculo, cada um vai operar na sua função. Então tem organização, tem divisão e tem idade para servir. Deus está considerando aqui, na tribo dos coatitas, homens de 30 a 50 anos, para poder fazer essa função, o que mostra maturidade. Você não coloca um filho seu para ir no supermercado fazer compra, né? O seu filho ele pode tirar o lixo. Se você tem cachorro, o seu filho pode ser a pessoa que vai limpar o cocô do cachorro, limpar o xixi do cachorro, não sei, né? Cada um vai dar a função conforme tem no coração, mas criança faz serviço mais leve, né? Não tem problema a criança descer com lixo, por exemplo, encher uma garrafa de água, não tem problema, e aquela criança se sente participante da casa, né? Ela vai juntar os brinquedos dela, de acordo com as idades, você consegue ir atribuindo funções ainda maiores, até o ponto de você confiar no seu filho e falar assim, filho, vai na padaria para a mamãe e compra pão. Né? Um adolescente, você consegue mandar ele na padaria comprar pão. Essa é a organização e funções deliberadas de acordo com a maturidade.
né? Se você olha para um filho seu que tem 20 anos, um jovem, né, de 20 anos, você vai confiar a ele um carro. Pai, posso sair com o seu carro? Mãe, posso sair com o seu carro? Você vai falar, pode, se você tem carteira e já é uma pessoa responsável, pode sim. Né? À medida que a idade vai avançando e a maturidade vai chegando, nós somos confiados a coisas muito maiores. Vamos trazer essa aplicação para a nossa vida e o reino no dia de hoje. O reino de Deus ele é dividido nas funções. O nosso propósito é anunciar Cristo, é fazer Cristo conhecido. E a gente olha para as funções que a igreja hoje tem. Né? O corpo de Cristo ele tem apóstolo, ele tem pastores, ele tem mestres, ele tem evangelista e ele tem profetas. Cada um no seu setor. Né? O evangelista ele vai trazer, o pastor vai cuidar, o mestre vai ensinar, o profeta vai profetizar, vai ensinar, o apóstolo vai dar doutrinas e conduzir. Então, cada um operando na sua função. Porém, a cada ponto que você avança com Deus, Deus vai te confiando coisas ainda maiores. Eu entendo que tem coisas que Deus ainda não pode me confiar, porque eu não tenho maturidade para poder administrar isso. O problema é quando a gente nunca quer crescer. Quando você fala assim, vou estagnar, vou ficar parada nesse ponto aqui e não quero avançar. E aí a gente entra naquela palavra que Paulo deixou, não sei se é Paulo ou Pedro, falando tipo, olha, eu queria dar a vocês comida mais sólida, porém ainda não é possível porque vocês são como crianças na fé. Vocês são como bebês na fé, ainda não cresceram. Então nós cristãos somos motivados todos os dias a esticar a nossa fé, a esticar a nossa maturidade, a todos os dias avançar, todos os dias querer crescer em Deus, porque triste é quando Deus quer dar uma coisa para nós e a gente ainda está como crianças na fé. A gente não tem maturidade para poder receber. Deus é o maior interessado em você chegar na maioridade e Ele te dá um carro para você poder dirigir para onde você precisar. Porém, se Ele olha para sua vida e você ainda é aquela pessoa que fica chupando bala, chupando pirulito e brincando de boneca, carro, não vai dar. Agora, contexto, eu ilustrei dessa forma para entender. Mas talvez Deus está querendo, por exemplo, te dar um cargo, uma liderança, um ponto de você conduzir pessoas a um novo estágio. Porém, você ainda está naquela fase de tipo, ai, fulano veio na igreja e não me cumprimentou. Ciclano entrou e saiu e falou de mim. Sabe? Já passou, isso já passou. Quer crescer? Para de se importar tanto com o que as pessoas dizem a seu respeito. Eu aprendi que quem está certo não precisa se justificar. Você não bate boca sobre o que as pessoas estão pensando sobre você. Uma vez que você faz o que é certo, não se discute o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Você deixa pra lá e vive a sua vida com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Estão aqui comigo? Sabe, o Senhor o tempo todo quer nos levar a um novo estágio com Ele. Mas tem gente que chora demais. Pessoas que ainda saem da igreja porque, fulano não gosta de mim, eu vou sair da igreja. Beltrano tá aqui congregando nessa igreja, eu não quero ficar nessa mesma igreja que o Beltrano. Isso são crianças na fé. É criança que faz pirraça. É criança que bate o pé na loja e fala, eu quero esse brinquedo. Sabe, é criança que fala com Deus assim, ó mãe, se você não me der essa arminha aqui que eu quero de água, esse bole aqui, esse bambolê, eu vou ficar aqui fazendo pirraça. Eu não vou na festa. Se não for com o tênis que eu quero, eu não vou na escola. Você não vê um jovem, um adulto que está na faculdade batendo o pé porque não está com o tênis que ele gosta para ir para a faculdade. Você não vê. E aí quem faz birra, quem faz pirraça, quem bate o pé no chão, quem grita, esperneia, ainda é criança. E as crianças não podem receber alimento sólido vindo da parte de Deus. Quer receber alimento sólido? Precisa crescer. Precisa ser esticado. Infelizmente, eu ainda vejo na minha caminhada pessoas que são nenéns, menininhos na fé. Mas parece que escolhem não querer crescer. Nessa ladainha de ficar tipo, eu vou sair da igreja porque ninguém conversa comigo.
aqui eu não sou bem acolhido. Tem gente que chega pra mim e fala assim, tô com raiva de você, você não foi tomar café comigo, tô com raiva de você, você não vai na minha casa. Uai, o que eu posso fazer? Fica com raiva. Ai, você não me deu atenção. Ô filho, tem tanta gente chegando nova na igreja. Tem tantas vidas novas precisando ser acolhida. E crente velho reclamando que não foi bem recebido. Já era para você estar recebendo. Já era para você ser a pessoa que abre a sua casa para receber pessoas, abraçar vidas. Olha, uma coisa que a gente aprende com Estevão é: eu perdi o meu direito de ficar chateado, de ficar ofendido. Crente não tem direito de ficar ofendido, não. Por quê, Raira? Porque uma vez que estamos em Cristo, nós morremos para nós mesmos e vivemos a vida de Cristo. Então quer dizer que nós somos mortos para nós. Somos mortos nos nossos prazeres, desejos, deleites, qualquer coisa. Morto tem desejo, gente? Chega na beira do caixão e fala assim, o que você quer comer? O morto fala? Não fala. Então as pessoas querem morrer para si, querem viver a vida de Cristo, mas querem continuar tendo desejos, vontades, prazeres, fazendo o que quer, somente o que quer. Não tem como. Não tem como. Tô falando isso porque chegando no ponto de maturidade cristã, Deus está levantando aqui na tribo dos coatitas homens de 30 a 50 anos para conduzir e levar as coisas sagradas. Hoje, quem que é templo? Hoje, quem que é o ponto santíssimo ali do Senhor? Somos nós. Nós somos sacerdotes do Pai, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, somos habitação do Senhor. Então nós carregamos a essência das coisas sagradas. Então quem tem que santificar somos nós, quem vai amadurecer somos nós, e nós precisamos posicionar no reino. É triste quando a gente olha ainda um mundo inteiro para poder conhecer Cristo, um mundo inteiro para poder aprender sobre Cristo, e a gente vê ainda crente lá atrás chorando porque Deus não curou a filha dele, Deus não curou o pai dele, Deus levou a mãe, Deus levou o pai. Olha, a vida segue. É triste perder alguém? É triste não ter uma cura que a gente queria tanto? Eu passei por um período difícil lá atrás, há umas 3 semanas atrás, que eu orei incessantemente para Deus curar e Deus não fez nada. E eu tenho direito de bater o pé e falar, ai Deus, porque o Senhor não curou, eu não quero mais? Não tem esse direito. Não tem. É vida que segue daqui para frente. Nós precisamos tomar cuidado e guardar todos os dias o nosso coração para nós não perdermos aquilo que nós já alcançamos. Às vezes a gente alcançou, por exemplo, você já alcançou o ponto de não sentir mais ciúme. Isso é uma evolução, se você não sabe. Talvez no passado você era muito ciumento, ciumenta, e aí você parou, chegou nesse ponto que você fala, eu não sinto mais ciúme. E aí ótimo. Aí chega um momento que você fala assim, eu quero voltar a sentir ciúme. Não, tô com ciúme dessa amizade aqui, tô com ciúme desse relacionamento aqui. Não, meu marido não sai mais sozinho, isso, aquilo, outro. E aí você fala assim, nossa, você tá regredindo. Já tinha alcançado esse ponto. A maturidade na vida cristã é algo muito sério, gente. Porque Deus, Ele quer nos confiar coisas grandes. Ontem, uma história que eu estava lendo, tem um livro aqui em casa que chama As 10 Mulheres da Bíblia. E esse livro, ontem a gente estava lendo a história de Esther aqui no PG. E a história começa, antes de introduzir a história de Esther, vai contar sobre uma criança que precisava de uma escrivaninha. E a família tinha o hábito de sempre comprar coisas muito velhas. Comprar, coisas que já tá, caindo aos pedaços. E aí, Sara era a personagem. E aí tava indo Sara, o pai e a mãe. E aí eles estavam conversando entre si, falou, olha, a gente sempre compra as coisas muito velhas. E aí, quando não eram as coisas muito velhas, eles compravam as coisas ainda muito novas, até sem pintar. E aí o pai de Sara resolveu ir, numa marcenaria para comprar a escrivaninha. Achou uma escrivaninha que ainda não estava pintada. E aí ele falou assim, dessa vez nós não vamos levar sem pintar.
Sara viu a escrivaninha, que ela precisava muito. O pai sabia que precisava dar a ela a escrivaninha, porque ela precisava. E aí ele falou com a Sara assim: Sara, hoje nós não vamos levar a escrivaninha para casa. E aí Sara começa, tipo, pai, por quê? Vamos. Não, filha, hoje não dá para levar isso, aquilo, outro. Mas no fundo ele sabia que ainda precisava pintar a escrivaninha. Só que ela vai no porta-mala do pai, mede o porta-mala com o braço e volta gritando: papaizinho, a escrivaninha cabe no porta-mala. E aí o pai, tipo, comovido com aquela história, ele resolve levar a escrivaninha para casa. Ele não leva a escrivaninha pelo fato dela ter medido o porta-mala com o braço, mas ele leva pelo fato dela ter gritado papaizinho. Por quê? Ela queria muito aquela escrivaninha. E o pai também queria muito dar a ela. Porque que pai que não quer ver a filha lá passando tempo, escrevendo, desenhando? Ele queria dar a ela. Era o desejo do pai, era o desejo dela, porém a escrivaninha ainda não estava pintada. Então ainda não era o tempo dela receber a escrivaninha. Porém, ele leva a escrivaninha porque ela disse papaizinho. E aí o desenrolar da história gira em torno de que nós também temos um tempo certo para receber as coisas de Deus. Assim que alcançamos maturidade para receber determinado item, o Senhor ele vai nos dar. Ele é o maior interessado em nos dar a escrivaninha. Ou qualquer algo que você queira, né? Mas, para isso, a gente tem que gritar o papaizinho. Entender que ele é pai, entender que ele é um Deus relacional, que ele quer ter intimidade com a gente. Por isso nós precisamos também se relacionar com ele. E é só ele que vai falar assim: filho, cresce. Filha, amadurece nesse ponto. Isso aqui ainda não tá bom, filho. Para isso tem que ter intimidade com Deus. E aí é o Provérbios que nós lemos, né? Provérbios 1, 23. Hoje nós começamos lendo esse provérbio. Ele vai dizer: atentai para a minha repreensão. E eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Somente aqueles que estão dispostos a receber a repreensão, a puxada de orelha de Deus, vai conhecer o interior de totalidade que ele é. Amém? Dê um passo, sabe, em direção à maturidade, em nome de Jesus, tá? Vamos continuar aqui a leitura do texto. Versículo 7, nós estamos em Números 4. Agora eu vou ler o versículo 7. Em seguida, estenderão o pano azul sobre a mesa, onde ficaram expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras, as vasilhas para a oferta derramada e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho, e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois cobrirão com pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para a hora. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-lo. Em seguida, estenderão o pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados no pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre um suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifício e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios no altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e os cobrirão com o couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, o filho do sacerdote Arão,
será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereais e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e os seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permita que os clãs dos coatitas sejam eliminados do meio do levita, para que eles vivam e não morram. Quando se aproximarem dos objetos sagrados, mais sagrados, vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se fizerem, o morrerão. Eu anotei assim: o povo levita foi separado para fazer um serviço especial ao Senhor, porém eram limitados na presença. Embora tinha acesso às coisas santas, não podia ver como bem entendesse. A presença estava no meio delas, mas ainda assim sofriam consequência do afastamento causado pelo pecado. Olha para você ver, imagina eu virar para vocês e falar assim: olha, gente, vocês vão transportar isso aqui para mim, ó. Transporte isso aqui para mim. Você vai segurar no objeto, você vai poupar, você vai sentir, pode até sentir, mas não saber o que tem aqui dentro. E eu falo assim: ó, você vai levar isso aqui para mim por 40 anos. 40 anos você vai carregar isso aqui para mim. Aí você para pensar como carregar um objeto que não se pode ver. Você não saber que aqui dentro é um brilho. Sabe, o Senhor estava falando: não, vocês vão carregar, mas não vão ver, porque é sagrado, porque é santo, e somente algumas pessoas vão entrar nesse lugar. E tudo isso por quê? Causado pelo afastamento do pecado. O pecado fez isso entrar no meio do povo. E aí o povo agora não pode contemplar os itens sagrados, né? Vamos continuar. Os deveres dos gersonitas. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão dos gersonitas, da tribo de Levi. Faça uma lista com todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs dos gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de carga. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com as suas coberturas, a cobertura da tenda de couro fino, a cortina na entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo, do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados a seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que deve transportar. Essas são as funções dos clãs dos gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Estamos vendo aqui os gersonitas, eles já não vão ser conduzidos por Eleazar. Eleazar era o filho de Arão, responsável pelas coisas sagradas. Então, os coatitas seguiam as instruções recebidas por Eleazar. Porém, essas instruções aqui se dava a Itamar. Então, os gersonitas, eles comunicavam a Itamar, um outro filho de Arão, como eles iriam conduzir cada coisa. E aí a gente acha que a gente pode viver a nossa vida de qualquer maneira. Vou viver de qualquer maneira porque não vou prestar conta. Olha, engano, achar que a gente não vai prestar conta um dia para o Senhor. Até mesmo você que tem um coração voltado para servir, o Senhor, ele vai avaliar a motivação do seu coração na execução de cada tarefa. E a palavra diz em Coríntios que todas as nossas obras passarão pelo fogo. Aquela que permanecer será digna de galardão. Vou dar um exemplo da minha vida. Supondo que eu abra aqui a live todos os dias para você e a motivação do meu coração é crescer no Instagram. Eu quero ser muito famosa, eu quero ser muito conhecida. E eu estou usando a palavra de Deus para me alcançar esse lugar que eu quero chegar. E eu acordo cedo toda manhã e eu leio Bíblia, eu ensino as pessoas. No final,
o meu coração será passado diante do Senhor. E Deus vai ler a motivação do meu coração todos os dias que eu estava aqui. Raira, nesse dia aqui, a motivação do seu coração não estava certa, não. Raira, você nunca fez isso aqui pra mim com a motivação certa. Você não tem galardão nenhum diante daquilo que você fez a serviço meu na terra. E pode ter passado por mim 1000 pessoas que conheceram Jesus, 1000 pessoas que aceitaram Ele como Senhor e Salvador e vão ser salvas. Deus vai falar assim, olha, virou pra mim, ó, farinha as suas obras, Raira, porque a motivação do seu coração não estava certa. Agora, se eu todos os dias levanto e a motivação do meu coração ao acordar é: Deus, eu quero fazer o Senhor conhecido. Deus, eu quero usar a tecnologia para levar o seu nome. Deus, eu quero que as pessoas te conheçam de verdade, elas permaneçam firmes com o Senhor. Deus, eu te dou sim as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, e eu quero que o Senhor me use para que o seu reino cresça. Deus vai virar no final e falar assim: Raira, eu avaliei o seu tempo que você fazia as lives devocional. E eu vi a motivação do seu coração. No seu coração tinha fazer o meu nome conhecido. A sua obra passou pelo fogo e ela permaneceu. Toma aqui, esse é o seu galardão. Gente, pra mim, acho que não deve ter coisa mais linda do que Deus falar assim: você acertou, filha. Você executou o meu chamado com grande êxito. Tudo que você fazia, você colocava amor. Você não buscava os seus próprios interesses. Você consertou a motivação do seu coração ainda em tempo. Sabe? Eu fico imaginando lindo de Deus falar assim: filho, você acertou no seu chamado. Você fez com êxito aquilo que eu te confiei. Porque o mundo não é sobre nós, gente. Não é sobre o que nós podemos fazer, não é sobre o lugar que nós podemos chegar, frequentar, mas é sobre aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer nos enxertar e qual é o lugar que nós vamos fazer a diferença. Vai ser tão lindo quando Ele virar pra gente e falar assim: filho, muito obrigado, porque eu pude contar com você. Toma aqui, olha, o seu galardão. Essa é a sua recompensa. Sabe, eu não faço por galardão, porque eu acho que galardão é como se fosse um bônus daquilo que o Senhor Ele nos oferece. Mas estar com Deus é o melhor presente que nós vamos receber. Se comparado a tudo que nós podemos ganhar nessa vida ou na celestial, estar com Deus é o maior presente. Então eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei qual que é a motivação do seu coração. Mas se a motivação do seu coração é engrandecer o nome de Deus, é fazer com amor porque é para Ele, é entender que não é sobre você, vai ter recompensa. Vai ter no final um: filho, valeu a pena. Obrigado por eu ter contado com você. Mesmo que Deus não precisa agradecer. Deus não precisa agradecer, gente. Porque somos nós que nos sentimos privilegiados de poder ser incluído naquilo que Ele estava fazendo. É um privilégio. Se eu parar para pensar e falar assim: Deus, muito obrigado. Hoje, aqui nessa manhã, tem 33 pessoas aqui assistindo essa live. Deus, obrigado, porque tem 33 pessoas que o Senhor me confiou nessa manhã. É eu que tenho que agradecer, mas eu creio que o nosso Deus, Ele é muito cordial, Ele é muito gentil, Ele é lindo, sabe? E Ele vai falar assim: filho, filha, mesmo que Ele não fale, Ele não tem obrigação nenhuma de dizer isso. Mas eu imagino ainda, olhando para a pessoa de quem Deus é, eu imagino Ele falando assim: filho, filha, vem cá, abraça o Pai. Muito obrigado porque eu pude contar com você. E tem gente achando que a vida é sobre Ele. É sobre o que eu vou fazer, é sobre o que eu vou comprar, é sobre o que eu vou viver. Não. Privilégio é ser incluído naquilo que Deus está fazendo. Então entrega seu coração a Ele, conserta as motivações do seu coração. Não tem problema. Se hoje você falasse: nossa, que palavra, Raira, acho que eu estou fazendo umas coisas aqui erradas, porque eu quero os meus status, eu quero o meu nome conhecido, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estava usando o nome de Deus para me ter recurso financeiro. Não tem problema se você reconhecer isso hoje, mas que a partir de hoje você conserte a motivação do seu coração.
sabe? Que você passe a fazer as coisas para que o primeiro objetivo seu vou fazer o nome de Cristo conhecido. Cristo vai ser anunciado através de mim. Esse é o meu primeiro objetivo. O segundo vai ser o recurso financeiro vir. Consequência, gente. A consequência de você talvez escrever um livro. Deus te deu um livro. E esse livro vai curar muitas vidas. Glória a Jesus por isso. A consequência de você ter escrito esse livro é o recurso financeiro. Você vai receber retorno por a escrita desse livro. Se você for vender, porque tem alguns casos que Deus pede para escrever e não cobrar, você vai entregar o seu livro, você vai dar. Mas você receber esse retorno financeiro é consequência do propósito executado. Então busque primeiro estar no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Ele requer de você e depois você vai ainda provar das consequências de estar no centro da vontade de Deus, tá? Vamos ler aqui agora rapidinho os deveres dos meraritas. E aí a gente termina a nossa live, tá? Já tá acabando. Registre agora o nome dos membros dos clãs das famílias da divisão dos meraritas, da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para o serviço da tenda do encontro. A sua única função na tenda será transportar as cargas. Somente transportar. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases, as colunas das divisórias do pátio, com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados a seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs dos meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas das suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. A tribo dos clã dos meraritas ficou somente com a parte de transportar as cargas. Então os coatitas vão transportar as coisas sagradas, os gersonitas eles ficam por transportar as cargas, cortinas e demais, e os meraritas somente transportar, tá? Deixa eu ver aqui. Ei, Dani, seja bem-vinda por aqui, Dani. Fico muito feliz que você gosta das mensagens, tá? Nós temos live devocional todas as manhãs. O dia que você quiser voltar, fique à vontade. Vai ser um prazer recebê-lo. Então aqui a tribo dos meraritas está somente no transporte das cargas. E agora nós vamos ler, na minha Bíblia, o título o resumo do registro. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão dos coatitas de acordo com o clã e família. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750, de acordo com seu clã. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs dos coatitas, qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão registraram conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão dos gersonitas, de acordo com clã e família. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos e o total foi 2.630 do clã dos gersonitas. Fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E por fim, na tribo dos meraritas, todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para o serviço, foi o total de 3.200. Fizeram tudo conforme o Senhor havia registrado. Versículo 46. Assim Moisés e Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e família. O total de homens de 30 a 50 anos foram de 8.580. Quando registraram os nomes, conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O nosso Deus, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente organizado, ele é extremamente planejado. O nosso Deus, ele é bom, é o único que a gente pode dizer, Deus é bom. Sabe, quando a gente fala Deus é bom, não é porque é um Deus que faz bondade, é um Deus que é bom em tudo o que faz. Ele é bom em criar, ele é bom em falar, ele é bom em pensar, ele é bom em tudo. Ele é o bom, sabe? Nosso Deus é um Deus bom. E ele colocou aqui, gente, de uma forma que vai funcionar. Ele está dizendo, se fizerem conforme o que eu estou falando,
vai dar certo. E hoje a gente olha para as nossas vidas e a gente vai colocar assim, hoje Deus também vai determinar algumas funções para nós. Nós temos funções no corpo de Cristo. Busque ao Senhor e pergunte para Ele, Deus, qual que é a minha função no corpo? O que que o Senhor espera de mim? O que que o Senhor gostaria que eu fizesse? Para que que o Senhor me separou? E busque isso. Não precisa buscar de forma tipo, eu preciso buscar, senão eu vou morrer. Vou morrer se eu não souber o que eu tenho que fazer. Não. Você vai descobrindo o que Deus te chamou para fazer, fazendo alguma coisa. Sabe? Se você vai ser a professora da escola bíblica, se você vai ser o pastor, a pastora, o mestre, a pessoa que vai profetizar na igreja, a pessoa que vai conduzir um povo, eu não sei qual que é a sua função. Mas busque isso do Senhor e fala, Deus, eis-me aqui. Se toda a igreja se posicionar, o reino cresce, o reino avança. Falando a mesma língua, né? É isso, gente. Nós finalizamos o nosso devocional por aqui. Hoje terminamos o capítulo 4 do livro de Números. No final eu vou dar uma tarefinha para vocês, tá? Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez e gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida? Talvez você nunca fez essa oração, ou fez somente em mente, nunca confessou isso para ninguém, nunca falou em voz alta. Hoje eu quero te convidar a escrever nos comentários, declarando que Jesus ele é Senhor da sua vida. Se você nunca fez essa oração e gostaria de fazer essa oração hoje, você vai escrever nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar, sabe? Só é salvo quando faz essa oração. Romanos capítulo 9, versículo 10, ou ao contrário, capítulo 10, versículo 9, vai falar que se com sua boca você crê, se com seu coração você crê e com sua boca você confessar, você será salvo. Não tem outro jeito de ser salvo, somente esse. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. Capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o único caminho, não tem outro. Não tem outro caminho para ser salvo. Então, se você quer aceitá-lo, você escreve nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Não é Salvador, é Senhor. A consequência dele ser Senhor na sua vida é a salvação. Mas tem que aceitar ele como Senhor, ele é o seu dono, tá? É diferente. É isso, vou passar a tarefinha. Se você já aceitou Jesus e você é salvo, você escreve, eu sou salvo. Eu sou salva. E aí vou passar a tarefa. Amém. Gente, vocês vão pegar um papelzinho. Precisa desenhar atrás, não tá? Um papelzinho. E vai colocar, aproveitar que hoje é feriado, talvez possa ser que alguns vão ter tempo, outros não. Ontem o Senhor ministrou isso muito no meu coração. E aí foi o que eu compartilhei com as meninas no PG. De às vezes a gente está fazendo as coisas certas para Deus com a motivação errada, igual eu expliquei. Ou fazendo a coisa errada, fazendo de maneira errada, com a motivação do seu coração certa. Para isso, para você entender se a motivação do seu coração está certa ou errada, você tem que esclarecer isso diante de você. Então você pega um papelzinho, você vai colocar todas as áreas da sua vida, espiritual, profissional, familiar, intelectual, filhos, relacionamento, né? Que mais que tem? Financeiro, não sei se você chama profissional e financeiro do mesmo. Social, né? Se você tem contribuído com a sociedade. E você vai colocar como você gostaria de estar daqui a um ano, tá? Você vai escrever, daqui a um ano eu me vejo orando
3 vezes, 4 vezes ao dia, ou eu me vejo orando 1 hora por dia, eu me vejo pesando 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos, quanto você imagina, né, na sua saúde. Eu me vejo com esse problema de saúde tratado. Você vai colocar tudo que está pendente na sua vida. Estrutura a sua vida toda. Eu me vejo lendo 5 livros por ano. Eu me vejo ter terminado de ler os livros que estão pendentes. Coloca tudo que está pendente na sua vida. Porque hoje a gente tem levado a vida de uma forma muito através de demanda. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E aí você vai atendendo demanda e você não cumpre o propósito que Deus te chamou para poder fazer. Então, quando você coloca no papel, isso traz clareza mental. De você falar assim, eu preciso honrar com esse compromisso, preciso honrar com esse aqui. Então, daqui a 1 ano, eu me vejo dessa forma. Deixa eu ver se eu preciso dar mais um exemplo. Talvez melhorar no seu relacionamento familiar. Talvez você precise ligar pelo menos 5 minutos por dia para conversar com sua mãe, com seu pai. Pessoas que são sua família, mas você não conversa mais. Seu irmão, sua irmã. Se importar com alguém, estar ajudando num projeto social. Como você se vê daqui a 1 ano? Depois de você escrever como você se vê depois de 1 ano, você vai escrever e traçar metas para chegar nesse lugar. Se a sua meta é começar a ler, por exemplo, orar 1 hora por dia, a sua meta hoje é começar a orar pelo menos 15 minutos todos os dias, 5 minutos todos os dias. Você precisa marcar o seu ponto de partida e evoluir gradativamente. Separar. Se deu o horário, seu telefone despertou, deu o horário de orar, para tudo que você está fazendo e vai orar. Se a sua meta é pesar 10 quilos a menos do que você está hoje, então você coloca aí, eu vou emagrecer 1 quilo por mês. O que eu preciso fazer para emagrecer 1 quilo por mês? Eu vou tirar açúcar? Eu vou comer menos farinha? Eu vou diminuir a porção de arroz? Eu vou diminuir a porção de carboidrato que eu como? Eu vou melhorar os meus hábitos de exercício físico? Eu vou me exercitar 2 vezes na semana, 1, 3, sabe? E isso vai trazer clareza para você. Tô falando isso para que a gente consiga organizar a nossa vida como um todo, melhorar em vários aspectos e cumprir o chamado de Deus, tá? Essa é a tarefa devocional do dia de hoje. E depois compartilhem comigo se vocês quiserem, me manda no WhatsApp, no direct, deixa eu ser participante do seu progresso, viu? Em nome de Jesus. E aí você vai guardar esse papelzinho e daqui a 1 ano você tira ele e vê como é que foi o seu progresso. Mas coloca metas alcançáveis, deixa isso de uma maneira visível na sua vida, para que você possa construir novos hábitos. Por exemplo, talvez a sua meta daqui a 1 ano é ter rotina, coisa que talvez você não tenha, que é acordou, orou, tomou um copo de água, vou passar a raspar a língua todos os dias, porque raspar a língua você vai evitar um pouco de inflamação no seu corpo. O nosso corpo trabalha a noite toda para tirar algumas impurezas do nosso organismo e essas impurezas param na língua. Então, ao acordar, você precisa raspar a sua língua. Então, você raspa a sua língua, tem raspador de língua, mas se você não tiver, você separa uma colherzinha para isso até você comprar um raspador de língua e você raspa com uma colher de inox. Não volta ela para comer não, tá, gente? Deixa ela dentro do seu banheiro, tá tudo certo. Na hora que você tiver condição, você compra um raspador de língua. Mas uma colher de inox resolve. Então, todos os dias, você acorda, raspa a língua, porque aquelas impurezas não vai voltar pro seu organismo, garantindo que você não vai ficar inflamada. E aí, você vai criar uma nova rotina. Acordou, orou, raspou a língua, escovou os dentes, tomou um copo de água. Aí você vai começar o seu dia. Você vai ler Bíblia, ou você vai exercitar, vai colocar atividade física no seu dia a dia, vai ter o hábito de, por exemplo, ler 5 minutos um livro antes de dormir. Então, quando eu vou ter o hábito de dormir 10 horas da noite, deu 9h30, eu já não pego mais no telefone, vai melhorar a sua rotina de sono. Tudo isso, gente, é qualidade de vida. Tem um podcast do Douglas Gonçalves com o Luciano Subirá, deles falando o seguinte, de um pastor que ele morreu e ressuscitou. E ele estava falando com o Luciano Subirá o seguinte,
que ele estava atrapalhando o chamado de Deus na vida dele, porque ele fazia jejuns doidos e ele não cuidou da saúde. E aí o podcast gira em torno de tudo bem que Deus determina o dia que cada um vai morrer, porém tem gente que se antecipa, tem gente que come gordura todo dia, e aí depois entope as veias, dá um infarto, morre e fala, morreu porque Deus quis. Não, você antecipou a sua morte, não era isso que Deus sonhou para você. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde, é um ponto muito importante. Mas lembrando que se você projeta o seu espiritual, as outras coisas vêm como cadeia, porque Deus ele vai mudando toda a nossa maneira de pensar. E é isso, viu, gente? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Obrigado por me escutar. Hoje minha cara, gente, não sei se minha cara tá muito boa, mas eu tô sentindo tanta dor de cabeça, Tô olhando pra mim, eu tô assim, nossa, Raira, hoje você tá meio sem graça, mas eu tô com muita dor de cabeça. É por isso, viu? Nada contra ninguém, só tô com muita dor de cabeça. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Repete assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e que no tempo certo ela possa produzir frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Deus, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Eu te agradeço pela vida deles. Eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus bom, o nosso papai, o nosso papaizinho. Deus, eu não quero antecipar a nossa escrivaninha. Eu quero que a escrivaninha ela chegue no tempo certo. Sabe, Pai? Aquilo que é nosso, que o Senhor separou para nós, aquilo que o Senhor quer nos entregar, que venha no tempo certo. Gera em nós maturidade, gera em nós o desejo, Pai, por conhecer mais o Senhor, por lapidar mesmo o nosso caráter. Deixa a gente ser adultos, Pai. Que a gente cresça de maneira saudável e te agradando, em nome de Jesus. Hoje é feriado, que as pessoas que aqui estão possam aproveitar esse dia de uma forma linda, Pai. Que seja um dia mesmo da gente olhar e contemplar o Senhor, sabe? De gastar tempo contigo, que é o que verdadeiramente importa, Pai. Que a gente possa mesmo se importar também com os nossos familiares, abraçar uma pessoa que precisa ser abraçada. Nos direciona no dia de hoje, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado por conhecimento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor e o teu carinho com a gente. Eu quero te agradecer também, Pai, pelo teu Espírito Santo habitando em nós, porque se não fosse pelo teu Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Façam todos um excepcional dia. Saiba que para mim é um prazer, viu? É um prazer, gente, estar com vocês aqui. Isso alegra meu coração, tá? Vivam todos o dia de uma maneira linda, que seja um dia brilhante, cheio da presença de Deus, tá? Se tiverem dúvidas na tarefa, vocês me passam um WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Um beijo!